Olá, vamos a mais uma aula de língua portuguesa. Vamos trabalhar hoje da página 193 a 195, continuando pontuação, agora exercícios. Logo a primeira questão, você já tem um texto que é o seguinte: a alimentação balanceada está diretamente ligada à condição bucal, uma vez que contribui não só para o equilíbrio físico e mental do indivíduo, como também para a saúde dos dentes e das gengivas. Estariam mantidas a correção gramatical e a coerência textual caso a vírgula empregada após o termo bucal fosse substituída por ponto final, feito o devido ajuste de minúscula para maiúscula na letra inicial da palavra que inicia o novo período. Então, você olha que a alimentação balanceada está diretamente ligada à condição bucal. Se eu colocasse ponto final aqui, esta oração aí estaria perfeitamente compreensível. Mas olha que eu observo, uma vez que contribui, então eu tenho aqui uma locução conjuntiva. E uma vez que contribui para o equilíbrio mental, então quer dizer que ela está trazendo a causa de alimentação balanceada e está diretamente ligada à condição bucal. Ela está trazendo a causa. Então, uma vez que, já que, pois que, né, contribui, então é a causa. Ótimo, então eu já sei que essa locução conjuntiva é subordinativa e causal. Não importa a classificação dela, importa que ela é subordinativa. Ou seja, eu tenho aqui uma oração dependente da outra para que tenha sentido. Essa segunda oração só faz sentido junto com a outra. Se eu disser só que contribui não só para o equilíbrio físico e mental, o que contribui? Então, você vê que realmente está ligada, a outra oração está subordinada. Então, eu poderia colocar ponto final aqui, sim, mas não só consertando aqui de letra minúscula para letra maiúscula, não. Eu teria que fazer outras mudanças, porque com essa locução conjuntiva aqui, eu estou subordinando uma oração à outra e elas, então, não poderiam ser separadas por ponto final, não. Isso ia fazer com que nós tivéssemos erro gramatical e não correção gramatical, então, errada a primeira, certo? Então, vamos à segunda. De acordo com as regras de pontuação, analisar os itens abaixo. Tem uma boneca e ela duas. As crianças da rua não saíram para brincar hoje, pois estava chovendo. Bom, então eu tenho aqui, tem uma boneca e ela duas. Bom, eu tenho uma vírgula aqui separando a oração, mas eu tenho outra vírgula aqui dentro da mesma oração. Então, o que eu vou analisar? Eu vou analisar que neste contexto, eu preciso interpretar que estamos dizendo que eu tenho uma boneca e ela tem duas. E o que aconteceu? Eu não coloquei a forma verbal tem no período, porque é o mesmo verbo da primeira oração. E nós sabemos que, às vezes, eu posso deixar de repetir um verbo que é o mesmo da primeira oração, eu posso deixá-lo subentendido na segunda oração. Mas, se isso acontece, eu tenho que colocar vírgula. Então, essa vírgula está correta, porque ela marca a omissão de um verbo, que é um verbo, né, de uma forma verbal, que é o mesmo verbo da primeira oração. Além de tudo, se você estiver bem recordando aqui da nossa matéria, já falada, você sabe que aqui constituiu nas figuras de linguagem o caso de zeugma, certo? Que é você omitir uma palavra que já apareceu antes para que ela não fique repetida no período. Mas nesse caso, principalmente quando é um verbo, você coloca vírgula. As crianças da rua não saíram para brincar hoje. Eu poderia colocar ponto final e pronto, já está entendido. E está chovendo. Então, você vê que os dois sentidos são independentes. Então, são duas orações independentes. Mas eu tenho um pois aqui, introduzindo uma explicação. Ela é uma conjunção coordenativa, para ir recordando a matéria, explicativa. E sempre eu vou colocar vírgula antes das explicações. Então, mais uma correta. Os itens 1 e 2 estão corretos com a pontuação dada
Letra A. A respeito da pontuação do texto, afirma-se corretamente. Então, vamos ver onde que nós teremos uma afirmação aceitável pela norma culta. No trecho, essa enfermidade é a privação de sono crônica que vem crescendo na esteira de dispositivos que emitem luz azul. Uma vírgula pode ser colocada imediatamente após dispositivos, sem prejuízo da correção e do sentido. Veja que, após dispositivos, eu tenho a palavra que. Quando eu tenho a palavra que iniciando uma oração, eu preciso identificar se ela é ou não um pronome relativo. Porque, olha, se for pronome relativo, eu posso colocar o qual. Na esteira de dispositivos, os quais emitem luz azul. Então, o que é que eu estou constatando? Eu estou constatando que eu tenho aqui um pronome relativo. Se eu tenho um pronome relativo, eu tenho uma oração subordinada adjetiva e nós temos duas. A explicativa, que vem com vírgula, e a restritiva sem vírgula. Então, tanto fica correto com, quanto fica correto sem a vírgula. Porém, isso altera no sentido da oração, porque com vírgula é uma explicação. Então, se é uma explicação, eu estou me referindo ao todo. Então, eu vou dizer que todos os dispositivos emitem luz azul. Mas sem a vírgula, quer dizer que alguns dispositivos emitem luz azul. Então, se eu colocar a vírgula ali, não vai haver prejuízo da correção, mas vai haver prejuízo no sentido. E eu tenho que dar errado para a letra A, porque a banca diz que não vai ter prejuízo nem para a correção e nem para o sentido, e para o sentido vai haver prejuízo, porque vai alterar o sentido da frase. No trecho, e muitos gastam bem mais do que isso, o sinal de travessão introduz uma oposição. Não, travessão não traz ideia de oposição, traz ideia de explicação, de um comentário a mais que você imprime no período. Então, mais uma que está errada. No segmento, por milênios, a luz azul existiu apenas durante o dia. A vírgula indica mudança de sujeito. Não. A vírgula colocado aqui, depois de por milênios, indica apenas que eu tenho um adjunto adverbial antecipado. Ou seja, ele poderia estar lá no final da oração, que é o lugar original dos adjuntos adverbiais. Assim, a luz azul existiu apenas durante o dia por milênios. Não precisaria de vírgulas, mas trazendo-o para o início da oração, ou seja, antecipando-o, a vírgula é necessária. Então, a vírgula aqui é por ser um adjunto adverbial antecipado, não tem nada a ver com o sujeito. Sem prejuízo da correção no segmento. Com a luz azul é diferente. Ela sinaliza a chegada da manhã, Esse sinal de 2 pontos que você vê aqui pode ser substituído por pois, precedido de vírgula. Com a luz azul é diferente. Aí eu pergunto, por que que é diferente? Aí você vai me dizer assim, é porque ela sinaliza a chegada da manhã. Ah, então esta oração aqui trouxe uma ideia de explicação. Então pronto, já colocou toda a resposta. Se eu colocasse o pois, tudo bem, o pois é explicativa, e eu teria que colocar obrigatoriamente a vírgula antes, como a banca sugeriu, então a letra D está corretíssima. Vejamos qual é o erro da E. Seus sintomas incluem falta de apetite, dificuldade para controlar o peso, baixa imunidade e flutuações de humor. As vírgulas isolam um segmento explicativo. Não. Aqui nós temos o seguinte. Seus sintomas incluem o quê? Então, o verbo aqui está buscando um objeto, porque o que inclui algo. Inclui o quê? Falta de apetite, dificuldade para controlar o peso, baixa imunidade, flutuações de humor. Tudo isso aí são objetos diretos do verbo incluir, que é um verbo transitivo direto. Então, o que é que você tem aqui? Você tem termos dispostos numa enumeração, exercendo a mesma função sintática, que é a função de objeto direto do verbo concluir, incluir, certo?
letra D é a única correta. Haja coração. A professora pergunta: quantos corações nós temos? O aluno: temos 2, professora. 2? Sim, o meu e o seu. Bom, informe se é verdadeiro ou falso. Bom, o que se afirma sobre se é verdadeiro ou falso, o que se afirma sobre os sinais de pontuação presentes nesse lindo texto? A vírgula isola um vocativo. Deixa eu ver. Aqui está a vírgula. Temos 2, professora. Então, professora representa o ser com quem o aluno fala. Então, a palavra que representa na oração o ser com quem eu falo é vocativo, sim, verdade a primeira. Já elimino a letra B e a letra C que começaram com falso. O ponto de interrogação encerra 2 perguntas indiretas. É lógico que nem precisa retornar ao texto para saber que está errada, porque quando eu ponho ponto de interrogação, eu não estou com interrogativas indiretas, eu estou com interrogativas diretas, então é falso esse segundo parêntese. Os 2 pontos de exclamação, aqui não tem esse hífen, ó. Os 2 pontos de exclamação, não tem um ponto, eu tenho 2 pontos de exclamação, eles estão expressando estado emotivo. Temos 2, professores, sim, o meu e o seu. Todas as vezes que eu uso o ponto de exclamação, ele expressa um estado emotivo, sim, uma admiração. Então, é verdadeiro. Os 2 pontos na última linha introduzem a fala de um personagem. Sim, 2 pontos. O meu e o seu, não. Outra versão está introduzindo a fala da personagem. Depois, esses 2 pontos que vieram nessa mesma fala estão apenas trazendo uma explicação. Quando ele disse que tem 2, ele foi explicar que 2 são esses, é o dele e o da professora. Então, é uma explicação e não a fala da personagem, embora ele esteja dentro da fala da personagem, ok? Então, VF, letra A. Nas sociedades tribais, o trabalho está em tudo e praticamente todos trabalham. Caso o advérbio praticamente fosse isolado por vírgulas, a correção gramatical do trecho seria alterada. A correção seria alterada. Bom, então vamos lá. Eu tenho aqui, já falou que é advérbio, então é como se a questão já estivesse te dando uma colinha. Por quê? Falou que é advérbio, então você sabe, advérbio exerce função de adjunto adverbial. E adjunto adverbial, em geral, aparece no final do período, mas poderá vir em qualquer lugar, no início, no meio. Só que, se ele se antecipa, se ele estiver intercalado, aí eu preciso aplicar as vírgulas. Só que tem um detalhe. Quando o adjunto adverbial é de pequena extensão, isso aí varia para alguns gramáticos, uns falam até 2, outros falam até 3, aí cabe a nós decidirmos na hora que estivermos diante de uma questão assim, se ele é de pequena extensão ou não, mas esse não tem dificuldade, que é uma palavra só, então ele é de pequena extensão sim. Então o que acontece? Eu posso aplicar a vírgula, por quê? Porque ele está intercalado, então fica certo com a vírgula. Mas eu posso deixar sem a vírgula também, como veio, porque ele é de pequena extensão. Ótimo. Então, vai alterar a correção gramatical do texto? Não, não vai alterar. Errado, eu tenho que marcar errado nessa questão do CESP, certo? Porque não vai alterar a correção, vai continuar correto, com vírgula ou sem vírgula. Por quê? Cuidado, senão você não se lembre, às vezes, desse detalhe do facultativo. Você vai falar assim, mas é obrigatória a vírgula aí, porque ele está intercalado. Sim, se ele estiver antecipado ou intercalado, eu preciso marcar isso com uso de vírgulas. Mas existe uma parte. Se ele for de pequena extensão, a vírgula é facultativa. Ok? Então, fica correto com, fica correto sem. Nesse caso, não vai alterar a correção. Por isso, errado. Questão 6. A frase em que a vírgula está empregada adequadamente é: a tela do computador, vírgula,
é a janela que descortina o mundo. Errado para essa vírgula, porque eu pergunto, o que é a janela aqui que descortina o mundo? Você vai me responder que é a tela do computador. Então, a tela do computador é o sujeito e, grave, não se separe o sujeito do seu verbo por uma vírgula. Não se separa. Errado. O investimento deve ser feito na área que, vírgula, pode salvar vidas. Não, está errada essa vírgula. Porque se eu quisesse colocá-la antes do que, nós poderíamos até discutir certo ou errado para ela. Né? Porque eu já vi que o que é o pronome relativo. O investimento deve ser feito na área a qual pode salvar vidas. Se eu colocar com vírgula, sem vírgula, fica tudo certo aqui. Se fosse antes do que. Mas depois do que, o que iniciou a oração pode salvar vidas? Como que você separa o conectivo da oração que ele traz para o período? Impossível. Não se separa o conectivo da oração que ele introduz no período. A menos que houvesse um termo intercalado aqui, e aqui não há. Então, errado para essa vírgula. A vaga é para programador que tem salário acima da média. Olha, aqui é aquele caso. Eu tenho um que eu posso colocar o qual. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho pronome relativo, eu tenho uma oração subordinada adjetiva, que pode ser com vírgula explicativa ou sem vírgula restritiva. Vai haver mudança de sentido, com a vírgula sem a vírgula. Mas a banca não questionou sentido aqui, só perguntou se onde que a vírgula está empregada adequadamente. Então, tá certo aqui, é uma oração adjetiva com vírgula explicativa. A letra C tem que ser a nossa resposta. Vamos ver por que a D e a E não seriam? Concluíram o quê? Que não há mais como parar o avanço tecnológico. Então, você observa que esse verbo precisa de um complemento. E esse complemento é a oração que vem à frente dele. E você nunca separa um verbo do seu complemento, certo? Então, alguém concluiu isso, alguém concluiu algo. Isso aqui, ó, não se separa. Nós vamos ter aqui, recordando, uma oração principal com sujeito indeterminado e uma oração subordinada substantiva. Você se lembra muito bem, aquela que pode ser substituída pelo isso. E você não separa a oração principal da oração subordinada substantiva por vírgula, ok? Só quando ela é apositiva, e em geral, quando ela é apositiva, são 2 pontos que nós vamos usar. É muito importante a mesma pergunta. O que é muito importante? Isso que os investimentos na área tecnológica continuem. Então, de novo, você tem uma oração principal e uma oração subordinada substantiva. Acabamos de falar na letra D. Não pode separar a oração principal da oração subordinada substantiva por vírgula. Então, errado, confirmando que a letra C, de certo, é a correta. Apesar da gramática normativa exigir, na realidade tinha que ser apesar de a gramática normativa exigir, porque quem vai exigir? A gramática normativa, né? O sujeito aqui não pode vir preposicionado. Então, a gramática normativa exigir que advérbios e locuções adverbiais deslocados, lembra? Advérbios e locuções adverbiais, ou seja, são adjuntos adverbiais na sintaxe. Se eles estiverem deslocados, eles precisam ser separados por vírgula. É muito comum que diversos autores, mesmo os renomados, não sigam essa norma. Marque a opção em que a vírgula deveria ter sido utilizada. Então, quer dizer que, se eu for aplicar essa regra de advérbios e locuções adverbiais deslocados, tem que vir com vírgula, alguns autores não seguem essa norma, mas aqui a banca quer que nós sigamos. Então, vamos ver onde é que precisaremos colocar a vírgula. Quem se lembra de coisas que sucederam há 4 semanas? Olha, as quais sucederam. Então, não tem motivo para eu colocar a vírgula aqui, porque aqui não é advérbio nem adjunto adverbial. Não é advérbio nem locução adverbial. Ou seja, eu tenho uma oração principal e uma oração subordinada adjetiva. É outra história.
nem há outra utilidade nos trocadilhos. Olha, não existe outra utilidade nos trocadilhos. Então, veja bem, não existe utilidade nos trocadilhos. Mesmo que você achar que nos trocadilhos tem noção de lugar, que você acharia que era uma locução adverbial, ela não está deslocada, ela está no final do período. Então, nada de vírgula neste período. Houve, no princípio do mesmo, uma mudança ministerial. Olha, o que foi que houve? Houve uma mudança. Você já está vendo que o verbo haver tem um complemento, que é a mudança ministerial. E eles não vieram lado a lado. Então, algo se interpôs entre esses dois termos. E esse algo é no princípio do mês. Ou seja, uma locução adverbial marcando ideia de tempo. Não importa a ideia que ela marque. Ela é uma locução adverbial intercalada. Vírgula antes, vírgula depois, é a letra C que precisa ter vírgula. Os acontecimentos não são de primeira frescura, não cabe vírgula em lugar nenhum, porque eu só tenho aqui sujeito e o seu predicado e pronto. Ah, se você falar, mas tem um advérbio aqui que está lá no meio do período. Ele tem que estar aqui mesmo, porque aqui ele está modificando esse verbo, então ele tem que estar aqui ao lado desse verbo mesmo. Mas aí, lógico, você não vai colocar vírgula. Primeiro, ele é de pequena extensão, e segundo, ele não pode separar do termo que ele modifica, ok? Então, só a letra C mesmo. Atente para as seguintes frases. Há muito tempo valorizam-se os fotógrafos que suplantaram os maus pintores. Repare uma coisa. Há muito tempo valorizam-se os fotógrafos, os quais, ou seja, esse que retoma fotógrafos. E eu posso substituí-lo por os quais, garantindo que é um pronome relativo. E aí começa toda aquela história. Se eu sei que ele é pronome relativo, eu sei que a oração que ele introduziu é subordinada adjetiva. E se eu tenho uma oração subordinada adjetiva no período, ela pode ser explicativa com vírgula, essa está com vírgula, então ela é explicativa. Mas sem vírgula também ela estaria certa, só que ela seria restritiva. Então ela estaria correta também sem a vírgula, mas o sentido ia ser diferente, tá? Então, ótimo. Então, a primeira, você já sabe que se eu retirar a vírgula, eu vou manter a correção gramatical, mas eu vou alterar o sentido do período. Desde o século passado, pintores e fotógrafos disputam a fidelidade ao real. Eu tenho vírgula depois de desde o século passado, mas eu vejo que isso é uma locução adverbial marcando ideia de tempo. É um adjunto adverbial antecipado. Então, vamos colocar aqui, ó, porque às vezes você precisa justificar o motivo da vírgula. Aqui é uma adjunta adverbial antecipado, ok? Dentro de poucos dias, farei uma visita à sua exposição de fotos. Dentro de poucos dias, vírgula, farei uma visita. Então, farei uma visita dentro de poucos dias. Simplesmente, de novo, um adjunto adverbial antecipado, ok? Então, só vou tirar essa letra maiúscula daqui, porque não precisa. E aqui também. Ótimo. Agora, vamos ao enunciado. A supressão da vírgula altera o sentido do que está em... Olha, só no item 1 é que você viu que você tem uma oração subordinada adjetiva. E que você já sabe que com vírgula ela é explicativa, se refere ao todo. Então, todos os fotógrafos suplantaram os maus pintores em um determinado tempo. E se eu retirar a vírgula, ela fica sendo restritiva. Aí eu não estou me referindo a todos os fotógrafos. Então, aqui muda o sentido. Nas outras duas, não. Porque as outras duas, se eu retirar a vírgula, vai ficar, você vai falar assim, mas se retirar a vírgula fica errado. Sim,
Se eu retirar a vírgula, fica errado, mas a banca não te perguntou se fica errado com ou sem a vírgula. A banca te perguntou se altera o sentido, perfeito? Então, todas precisam da vírgula, principalmente o 2 e o 3, mas que vai mudar o sentido mesmo é só no 1. Então, eu marco a letra E, 1 apenas. A Escola Municipal Bilíngue Eric Klabun oferece matérias em português e alemão. E a Escola Básica Municipal Bilíngue Professor Fernando Osterman em português e inglês. A segunda vírgula está sendo usada para... Então, eu tive uma vírgula aqui, mas eu quero saber desta segunda. Então, vamos lá. Por que foi usada esta segunda vírgula? A Escola Municipal ERIC oferece matérias em português e alemão e a Escola Básica Professor Fernando em português e inglês. Então, já interpretei o período. Uma oferece matérias em português e alemão e a outra oferece em português e inglês. Só que não precisa de você repetir a forma verbal oferece. Então, é aquele caso, é o zeugma. Então, o que acontece? Eu tenho um termo que está apenas subentendido, é o verbo, a forma verbal oferece. Eu não preciso repeti-lo porque ele já apareceu na primeira oração. Então, o que eu faço? Ponho uma vírgula para marcar essa omissão. Então, o que eu tenho? É para separar de adverbial? Não. Antecipar sujeito? Não. Separar vocativo? Não. Separar aposto? Não. Indicar a elipse de um termo? Sim, elipse é omissão, certo? Então, ali omitimos um termo. E essa omissão, como é de um termo que já apareceu antes, se chama zeugma nas figuras de linguagem, ok? Repare que a primeira vírgula se justifica, só para acrescentar conhecimento, se justifica que, embora esteja antes de uma conjunção aditiva, nós colocamos vírgula, porque os sujeitos são diferentes. Primeiro, quem oferece é a escola Eric, e depois, quem é que oferece é a escola Professor Fernando, certo? Então, aqui é porque separa orações coordenadas aditiva, mas que tem sujeitos diferentes. Por isso tem a vírgula, certo? E aqui porque um termo está em elipse, um termo foi subentendido. E vamos à 10ª. Entre as motivações das agressões, surgem com papel preponderante o ciúme, 32%, o álcool, 12%, a infidelidade ou suspeita de infidelidade, 9%. Então, aqui diz que no segmento ciúme, o álcool, a infidelidade ou suspeita de infidelidade, as vírgulas separam termos em enumeração que compõem o sujeito da oração. Então, antes que eu marque certo ou errado aqui, eu tenho que saber se esses termos aí realmente funcionam como sujeito. Para isso, eu tenho que ir primeiro ao verbo, e o verbo é surgir. Aí eu pergunto, o que é que surge? Surge o ciúme, o álcool, a infidelidade ou suspeita surgem com papel preponderante, né? Então, beleza, é sujeito sim, está certinho. Eu sei o que você está pensando, você deve estar pensando assim, eu pensei que era objeto do verbo surgir. Surge o quê? Surge o ciúme. Aí, então, eu te pergunto, então, quem é o sujeito? Qual é o sujeito do verbo surgir? Porque o verbo surgir não é impessoal, né? Não é impessoal. Prova disso até que ele está no plural. Eu pensei que o sujeito era indeterminado, com o verbo na terceira pessoa do plural. Sim, aí eu ia falar, alguém surge, mas eu não sei quem. Não, o que surge é o ciúme surge, o álcool surge, a infidelidade, os suspeitas surgem, certinho? É o sujeito certo. Naquele ano, por indicação médica, pois adoecera por excesso de trabalho, Marx deixou Berlim e estabeleceu-se para repousar em Strahl, uma vila de pescadores. Os travessões empregados no parágrafo servem ao propósito de isolar uma expressão com função. Então, vamos lá. Essa expressão isolada pelos travessões
Ela está resumindo, enumerando, explicando, recapitulando ou exemplificando? Então, vamos lá? Naquele ano, por indicação médica, pois adoecera por excesso de trabalho, nós já sabemos que o pois é explicativo ou causal. Então, aqui, ela só pode ser uma conjunção explicativa. Então, está separando uma explicação, certo? Além de que resumitiva, em geral, é quando a gente cita várias coisas antes, depois a gente fala assim, ó, tudo, ou então nada, aí sim eu teria uma expressão resumitiva. Enumerativa, eu vou citando vários termos e colocando vírgula após cada um deles. Não aconteceu isso aqui. Recapitulativa e resumitiva é o mesmo valor. E exemplificativa é quando eu falo isto é, ou seja, por exemplo, né? Então, não tem nada a ver com as demais, e sim tudo a ver com a letra C, explicativa. Questão 12. Sabendo que V é verdadeiro e F é falso, julgue as afirmativas a seguir e assinale a alternativa contendo a ordem correta das respostas de cima para baixo. Pausa indicativa de uma frase não concluída. Vírgula, travessão, parêntese, ponto e vírgula, 2 pontos. Bom, se eu tenho esses sinais dentro de uma frase, eu sei que a frase não foi terminada, ela terá continuidade. Cada um tem uma função ali. Por exemplo, a vírgula está separando termos intercalados ou termos antecipados. O travessão também pode fazer a mesma coisa, pode estar trazendo explicação, o parênteses pode estar trazendo uma informação a mais dentro do período. O ponto e vírgula pode estar separando também duas orações que fazem parte do mesmo período. Os 2 pontos podem também estar introduzindo uma explicação, mas quer dizer, eles podem ter funções várias, mas não indicam que a frase foi concluída. Então, uma frase não concluída é verdadeira. Pausa indicativa do término de um discurso. Agora, eu terminei o discurso, terminei a frase. Então, eu posso colocar ponto final, ponto de exclamação e ponto de interrogação. Sim, verdade, eu terminei, então posso terminar com, dependendo do assunto, é um ponto de interrogação, dependendo é um ponto de exclamação, e na maioria das vezes é o ponto final. Pausa indicativa de um estado emotivo ou intenção. Ponto de interrogação, ponto de interrogação não é para estado emotivo, né? É para a pergunta, para interrogar. Ponto de exclamação, sim. Reticências também pode ser a intenção, né, de suspender o pensamento, mas ponto e vírgula e travessão não tem nada a ver com estado emotivo. Então, essa eu preciso colocar falso, VVF, letra A. Bom, minha gente, por hoje é só. E grave esse pensamento aí. Martin Luther King disse que suba o primeiro degrau com fé. Não é necessário que você veja toda a escada, apenas dê o primeiro passo. Então, não se preocupe com o que vem à frente. Comece a caminhar agora, degrau por degrau. Até a próxima, se Deus quiser.